Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto foi dito pelo próprio Jesus. Na minha Bíblia está em vermelho, que são as palavras que Jesus disse. Então é um texto que Jesus mesmo falou. Ele disse assim, João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Esse texto aqui é um texto que você sabe até de cor. Vamos lá, 1, 2, 3. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, quando Jesus fala esse tema, esse texto, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus nesse texto ele usa uma linguagem muito fácil, uma linguagem de comparação, dizendo aqui nesse texto simples, uma frase, um versículo, né? Não é um capítulo todo, é um versículo. Ele mostra aqui, irmãos, Jesus ele tinha uma capacidade de explicar as coisas muito fácil. Ele mostra aqui qual que é a missão de Deus e qual é a missão do encardido, né? Como diz o outro lá, do diabo. Qual é a missão de Deus e a missão do diabo? Numa frase ele diz: qual é a missão de Deus, irmãos? Que nós tenhamos vida e vida com abundância. Vamos dizer então, a missão de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas e a missão do inimigo? Qual é? Ele diz aqui também: é roubar, matar e destruir. Ele usa uma linguagem de comparação, mais ou menos ali como você vê em Provérbios, quando Salomão escreve o livro de Provérbios. Ele gostava muito de fazer isto, Salomão. Você vê lá em Provérbios, por exemplo, eu notei algumas coisas aqui. Ele diz em Provérbios 14: a mulher sábia edifica a sua casa. Aí depois ele diz: mas a mulher tola faz o quê? Destrói com suas próprias mãos. É uma comparação. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. É uma linguagem que foi usada em Provérbios, uma linguagem de comparação. Eu coloquei aqui outra coisa. Provérbios 13: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Outro texto: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então ele põe de um lado uma coisa boa, de outro lado o quê? Uma coisa ruim. Jesus usou essa mesma linguagem que Salomão usou para dizer esse texto para nós, sobre vida vitoriosa. O ladrão, vamos dizer de novo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, irmãos, quando nós falamos de vida vitoriosa, nós olhamos para esse texto, onde Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas não somente ter vida, porque vida qualquer um tem, gente. Todas as pessoas que trabalham com você, que você vê no ônibus, que você vê no centro da cidade, vê aqui no bairro, elas têm vida. Mas isso não significa que elas tenham vida com abundância. E o que Jesus tem para nós nesse tema vida vitoriosa, não é somente ter uma vida, irmão, mas é ter uma vida com o que, irmãos? Com abundância. Porque não adianta só estar vivo, tem que estar vivo e ter uma vida com abundância. Mas a Bíblia diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando nós vemos esse tema, irmão, nós vemos, por exemplo, vida vitoriosa. Eu estava me lembrando hoje sobre a vida de Jó. Jó foi um homem que experimentou esses dois lados desse texto que o pastor leu aqui essa noite. Jó experimentou o lado, aliás, Jó experimentou o lado onde Deus deu para ele tudo, e ele experimentou o outro lado onde o inimigo roubou, matou e destruiu coisas na vida de Jó.
Quando você lê lá o texto da vida de Jó, você vê, irmão, que ele foi roubado na sua saúde. Ele tinha saúde, de repente, a Bíblia diz o quê? Que ele começou a ter ferida no seu corpo todo e a se coçar com caco de telhas. Você vê lá no livro de Jó, foi roubada a sua saúde. Você vê também que o inimigo destruiu o quê? Os filhos de Jó, matou os filhos de Jó, acabou com todos os bens que Jó tinha, o gado, os celeiros lá, onde ele guardava os mantimentos, pegou fogo, caiu tudo, os animais morreram. A Bíblia diz que os filhos de Jó morreram, todos os filhos dele morreram. A Bíblia fala lá no livro de Jó, que Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens. Ele experimentou na vida dele este texto: o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jó experimentou também uma vida vitoriosa. Por quê? Porque essa segunda parte do texto que diz, Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Lá em Jó capítulo 42, enquanto Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Tudo que Jó perdeu, Deus deu de novo para Jó. E diz lá em Jó 42 que Deus deu o quê? Em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Em dobro o número de filhos, em dobro na saúde e em dobro tudo aquilo que antes ele possuía. Quando nós vemos, irmãos, a vida de Jó, às vezes nós imaginamos que uma vida vitoriosa, ela prepara para nós só momentos bons. E não é assim, irmãos. Muitas pessoas têm imaginado que viver com Deus é não passar por momentos difíceis, é não passar por lutas, é não passar por momentos de perdas, é não passar por momentos de dificuldade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a vida vitoriosa não é isso, irmão. A vida vitoriosa é mesmo você passando pelas dificuldades que Jó passou, mesmo eu passando pelas lutas que Jó passou, eu posso dizer que nós temos um Jesus que nos dá uma vida e vida com abundância. Nós vemos, irmãos, o que? Muitas vezes o evangelho que tem sido pregado hoje em dia é o evangelho que ensina a pessoa a vencer e vencer sempre. E isso é bom porque nós queremos vencer sempre. Mas, irmão, a vida não é bem assim não. Às vezes a vida separa para nós momentos onde nós perdemos. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Eu já perdi muitas coisas na minha vida. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi aquilo que para mim era o mais valioso da minha vida, que era o meu pai. E desde 7 anos de idade, irmão, eu passei a viver uma vida sem o meu pai. Aprendi desde cedo o que era perder. E olha, irmãos, Deus forjou o meu caráter a aprender a perder, ainda quando criança, para que depois eu pudesse aprender a ser vencedor também. Muitas vezes nós não aprendemos a perder. E quando nós passamos um momento de dificuldade, seja um desemprego, seja a morte de um ente querido, seja uma dificuldade na vida familiar, nós desanimamos e deixamos de servir a Deus. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para perder. A vida cristã, irmão, muitas vezes vai preparar para mim e para você momentos onde nós vamos perder. Onde nós vamos perder, queridos. E é difícil esse momento.